Olá, Odair, da DevCode aqui. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a colocar um ícone dentro de um input utilizando somente HTML e CSS. Então para isso a gente vai fazer exatamente esse exemplo que nós temos aqui na tela. Então tenho aqui o input de nome, e-mail e senha, e cada um deles tem um ícone diferente aplicado, certo? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Nós vamos se aproximar do que nós temos aqui, tá certo? Vamos lá. Aqui no meu projeto tenho o HTML já estruturado, tenho uma div container que basicamente recebe 80% da largura do elemento pi e recebe também 500 pixels de altura. Além disso, também tenho o background aplicado de cor azul. Dentro dela eu tenho um display flex e um justify content. Por quê? Porque eu vou alinhar os elementos que estão dentro dela. Mas eu vou tirar isso aqui agora, depois eu mostro na prática para vocês. Além disso, dentro do body, tenho aplicado um height de 100 VH. Para quê? Para que eu tenha 100% da view height do meu elemento aplicado, do meu navegador disponível para eu utilizar, né? E também coloco um display flex, um justify content e um align items, ambos no centro. Para quê? Para que essa div aqui fique centralizada, tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Porque body, basicamente, é o elemento pi de container. Então eu tenho que aplicar isso aqui dentro do body para fazer com que a div container fique centralizada. Além disso, eu estou zerando CSS utilizando margem 0, padding 0 e box sizing como border box para fazer com que eu tenha a margem zerado, padding zerado e também tenha o box sizing aplicado, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos inicialmente criar uma div e essa div vai se chamar input. Então a classe dela vai ser input. Dentro dessa div vou criar um input, efetivamente, né? Então aquele campo de texto já está criado aqui, a div também já está aqui, mas ela não está visível. Para isso eu vou colocar um background dentro dessa div. Então, só deixa eu mudar o idioma do meu teclado. Ele foi para inglês, ou melhor, que ele foi para português, tem que colocar em inglês. Prontinho, estou com a classe input aqui, agora eu vou estilizar ela. Vou aplicar um background color branco, meio que bege na verdade, dentro dela. Estou já com essa div ocupando 100% da largura do elemento pi, mas eu quero que ela tenha uma largura menor. Quero colocar, por exemplo, 200 pixels nessa div. Ok, tenho ela menorzinha e é assim que eu quero. Agora eu quero, por exemplo, aplicar uma altura para essa div, para ela não ficar exatamente com a mesma altura do meu input, né? Então vou aplicar uma altura, por exemplo, de 25 pixels. Ela já vai ficar um pouco maior que o elemento que nós temos aqui, que seria esse input. E agora também eu quero que ela fique no centro, para ficar um pouquinho mais bonito, né? Então vou aplicar um display flex dentro do container. Por que dentro do container? Porque o container é exatamente o elemento pi dessa div. Então, se eu quiser centralizar essa div input, né? Eu preciso aplicar as propriedades flex dentro do elemento pi, que é container, né? Então aqui eu aplico um justify content center e terei então essa div centralizada. Feito isso, vou colocar um ícone ao lado dessa div, melhor, ao lado desse input, né? Como eu faço isso? Vou utilizar o font awesome. Só deixa eu abrir o navegador aqui. Estou com o navegador aberto aqui e vou procurar por font awesome CDN. Aqui eu tenho um vídeo no canal que eu explico exatamente com detalhes como fazer essa importação. Se você ainda não sabe, clica aqui no cardzinho que você vai aprender na prática de forma definitiva, beleza? Aqui eu vou colocar dentro do head esse código e pronto. Agora eu posso aplicar agora eu posso importar qualquer fonte do font awesome para o meu projeto. Então vou entrar no Google novamente, font awesome, e agora eu vou escolher uma fonte qualquer. Esse link do font awesome e também do font CDN eu deixarei aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou aqui na lupinha e agora eu vou procurar, por exemplo, por user, que eu quero colocar um símbolo de pessoa, né, de usuário aqui. Então, digito user, dou um enter e pego o ícone que eu quiser. Vou pegar esse aqui, por exemplo, clico em cima e agora eu clico aqui, que ele já vai copiar automaticamente. Vou colocar o navegador aqui para o lado, pronto, vou minimizar a imagem e vou colocar esse ícone aqui. Ele automaticamente já vai ficar aqui do lado. Pronto, agora para eu colocar o ícone dentro do meu input, basta que eu acesse a tag i, certo? E coloque um padding negativo nele. Vamos ver? Então, ponto input i. Agora eu vou colocar um padding left, né? De menos 20 pixels, por exemplo. O que vai acontecer? Absolutamente nada ainda. Mas se eu colocar um margem, por exemplo, o que vai acontecer? Margin left, né? Ele ficou dentro do meu elemento. Ou seja, com padding não funciona, mas com margem funciona, porque eu estou realmente deslocando o elemento. Mas isso aqui está errado. Não é assim que a gente coloca um ícone dentro do nosso input. Por quê? Isso aqui nós temos basicamente o elemento colocado ao lado, só que com uma margem aplicada. Só isso, nada além.
para a gente realmente colocar o ícone dentro do nosso input e garantir que quando a gente trabalha com responsividade, esse ícone não saia, não desloque, não fique alterado, nós temos que colocar efetivamente ele dentro do input. Para isso, eu vou apagar o que eu tenho aqui, margin left, e vou basicamente explicar para vocês como a gente faz isso. Teoricamente, temos que fazer o seguinte. Temos uma div aqui, que é essa div badge, né? Já criei ela de propósito. Por quê? Porque eu vou colocar essa tag input aqui para ocupar 100% da minha div. E além disso, vou fazer o quê? Vou aplicar então um position relative para essa div e vou aplicar um position absolute, tanto para o input quanto para a tag. A partir daí, eu vou ter então como manipular totalmente todos os meus elementos que estão aqui dentro. Se você não entendeu o que eu falei, você vai aprender na prática agora. E se você quiser mais detalhes sobre isso, eu tenho uma aula específica, na verdade duas. Uma aula e um exemplo prático de como utilizar o position, tá bom? Mas assiste essa aula até o final que eu garanto que você vai entender. Vamos lá. Dentro dessa div aqui, eu vou aplicar então um position como sendo position relative. Para quê? Para fazer com que todos os elementos dessa div, ou seja, esses elementos aqui são os elementos filho dessa div input, né? Tem uma posição que seja relativa ao tamanho da div input. Então, significa o quê? Se eu aplicar, ou melhor, quando eu aplicar um position dentro dessa div input, os elementos que estão dentro dela somente trabalharão com as dimensões dessa div, não ultrapassarão essas dimensões. Vamos lá, vamos fazer isso na prática agora. Vou acessar esse input aqui. Então, para isso eu vou acessar a classe input e dentro dessa classe, que seria no caso isso aqui, vou acessar a tag input. Então, input. Prontinho, estou agora manipulando essa classe input aqui, ou melhor, essa tag input aqui, e vou aplicar um position absolute aqui dentro. Prontinho, o que mudou? Absolutamente nada, com exceção de uma coisa. O ícone que nós tínhamos aqui sumiu, certo? Por quê? Porque essa tag input, teoricamente, agora não existe mais naquele plano. Ela está à frente do meu ícone. Por isso, o ícone sumiu. Na verdade, ele não sumiu. Ele está somente atrás desse input. Perceba uma coisa. Eu vou colocar para um right de 20 pixels e vocês vão perceber isso aqui. Ó, ele está aqui. Só que agora esse input, basicamente, ele está num plano diferente do que as imagens. Então, ele não ocupa mais o espaço. Esse input não ocupa mais um espaço. Essa aqui é a real. Por isso, ele fica dessa forma. Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui dentro dessa tagzinha aí, o que vai acontecer? Position absolute. Basicamente não acontece nada, certo? Mas agora eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa muito interessante aqui, que é colocar esse input no tamanho total da minha div, ou seja, vou colocar com altura de 100%, então height 100%, então ocupou 100% da altura da minha div, né? E vou colocar um width de 100% também. Então, 100%. Agora ele vai ocupar 100%, tanto da largura quanto da altura. Só que aí eu tenho que tirar esse right daqui, né? Senão ele vai deslocar. Prontinho. Agora ele está ocupando 100%, tanto da altura quanto da largura. E eu posso agora pegar esse meu ícone aqui e manipular da forma que eu quiser. Por exemplo, eu vou vir aqui dentro da minha tag e vou colocar, por exemplo, um right de 5 pixels. O que vai acontecer? Ele vai ficar lá no canto. Por quê? Porque, teoricamente, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar a borda direita do meu elemento, juntamente com a borda direita do elemento pi, e vai espaçar em 5 pixels. É isso que acontece. Por isso ele fica para cá. E se eu quiser, por exemplo, centralizar esse elemento dentro da div, o que eu faço? Eu pego, dentro da minha div input, né? Coloco um display flex. Agora um align item center. Pronto, ele vai ficar centralizado na vertical. Tenho aqui um input basicamente criado, mas ele não está com uma altura muito legal. Quero colocar uma altura um pouquinho menor. Vou colocar 20 pixels, por exemplo. Prontinho, deixei com 20 pixels, mas ainda não ficou legal. Esse ícone está muito grande, né? Como eu faço para alterar o tamanho? Font, size, 10 pixels, por exemplo. Prontinho, está um tamanho melhor, já está mais legal, né? Está 100% eficiente agora. Só que eu quero deixar essa div mais parecida com o que eu tenho aqui. Então o que eu faço? Vou primeiramente pintar o fundo do meu input de cinza. Então aqui no input vou pintar o background dele na cor cinza, gray. Prontinho, só que ficou muito forte, né? Então vou colocar uma cor um pouquinho mais fraca, pode ser essa aqui. Pronto, agora já ficou mais legal. Vou tirar a border none, ficou sem borda. E além disso, o que eu vou fazer também é, deixa eu ver aqui, diminuir o tamanho da letra, né? Então aqui eu coloco um font size de 10 pixels, por exemplo, vamos ver.
já ficou melhor. Só que ele está colado aqui na minha lateral esquerda. Então, para isso, eu vou aplicar um padding left de 10 pixels. Percebam que agora o nome já mudou aqui. Isso tudo dentro do input, tá? Porque eu estou manipulando tudo que está dentro do input. Só que ainda tem um detalhe. Não está legal, a cor da letra não está exatamente igual a essa aqui. Então, para isso, eu vou colocar, por exemplo, um color gray para minha fonte. E agora já está mais parecida, né? Além disso, o meu ícone também não é preto, ele é cinza, certo? Então, eu vou aplicar uma cor cinza para o meu ícone. Então, para isso, color gray. Então, acessei meu ícone, input tag e coloquei um color gray, que já ficou cinza. Vamos ver como está ficando, se está parecido ou não está. Agora só falta a gente alterar a nossa fonte, então vou tirar até esse background para ficar mais bonito, e assim fica muito feio, né, com esse background azul. Ó, estou com o input aqui, vou acessar o site do Google Fontes. Então, vem aqui, google.com, digito Google Fontes. Aqui eu vou entrar no primeiro site que eu tenho, link na bio também, e vou escolher a fonte que eu quero. Já tem uma fonte aplicada aqui, que é Montserrat, né? Clico aqui em Get Embed Code, e aqui eu basicamente vou clicar em Import, e vou importar esse código para o meu CSS. Fazendo isso, eu já posso utilizar essa fonte aqui, para ficar um pouquinho mais bonito, né? Porque essa fonte aplicada por padrão no VS Code aqui, não fica legal. Então, vou agora vir aqui, fonte family, essa aqui, vou copiar, e vou colar aqui no meu VS Code. Posso aplicar tanto no body quanto no seletor global, que vai mudar a fonte do site inteiro. Fazendo isso, ó, já mudou a fonte e ficou bem mais bonito assim, né? Posso aplicar também, por exemplo, aqui dentro do input, um font weight, por exemplo, bold, para ficar negrito. Ó, vai ficar um pouco mais pesada. Como ela já está aqui, ó, um pouquinho mais pesada, né? Até talvez o tamanho dessa div realmente é um pouquinho maior, então deve ter talvez 25 pixels de altura essa div. Vou colocar 25 aqui, prontinho. Ó, já está mais parecido com o que nós temos aqui. E para finalizar, perceba uma coisa, o ícone também parece estar um pouquinho maior, né? Então, vou colocar o ícone aqui com, por exemplo, 12 pixels e uma cor um pouquinho mais forte. Esse gray aqui, ó, vou colocar mais ou menos assim. Prontinho. Agora nós temos algo mais parecido com o que está apresentado na imagem. Mas percebam mais uma coisa, temos 3 ícones aqui. E-mail e senha também. Então, vou fazer o quê? Vou copiar essa div aqui 3 vezes. 1, 2 e agora a terceira. Pronto, só que eu tenho uma do lado da outra. Para isso, o que eu faço? Aqui dentro do container, por quê? Porque o container é o elemento pai. Então, no container eu aplico um flex direction como sendo column. Ó, já ficou em coluna. E agora eu faço simplesmente a aplicação de mais uma propriedade, que percebam, não está centralizado. Porque quando eu faço a utilização do flex direction, para centralizar na horizontal, eu tenho que utilizar o align items. Bom, agora está centralizado na horizontal também. Eles estão colados, né? Para não deixar esses elementos colados um no outro, eu utilizo uma margem entre cada um deles. Então, aqui no input mesmo, eu posso colocar uma margem top, por exemplo, de 20 pixels. Ó, já se colaram, mas ficou muito, né? Então, vou colocar 10. 10 pixels já ficou legal. E além disso, também falta uma coisa, placeholder, né? Placeholder para quê? Para deixar o nome escrito dentro do meu input sem que eu digite nada. Por exemplo, nome. Pronto, está com o nome aplicado aqui. Vou aplicar um placeholder aqui também. Placeholder igual a e-mail, por exemplo. E aqui, nesse último, eu vou colocar um placeholder igual a senha. Só que perceba uma coisa. Senha, quando eu digito, ela aparece como uma senha normal. Eu quero que apareça como senha mesmo. Password. Eu coloco o type dela como sendo password. E agora, quando eu digitar, ela vai aparecer uma senha. Só que os ícones também precisam ser mudados, certo? Para quê? Para ficar mais bonito, só isso. Então, aqui no Font Awesome, eu vou colocar e-mail aqui, vou buscar um ícone de e-mail, pode ser esse aqui mesmo, copio ele, vou aqui no VS Code e colo aqui, eu vou substituir, deixa eu só ver o negócio aqui. O segundo input que eu tenho é o input do e-mail, então aqui eu vou substituir, pronto, já tenho o ícone do e-mail colocado e agora a senha vai ser feita da seguinte forma, vou colocar aqui password e vou pegar um cadeado, então pode ser esse aqui mesmo. Copiar o ícone, minimizar a tela, vou vir aqui no terceiro input e vou substituir o ícone, colocar esse aqui. Prontinho, estou com o password aqui. A princípio, finalizamos então a estilização desse input, vocês agora entenderam como funciona essa aplicação. Então, se vocês gostaram da aula, peço que deixem um comentário, que curtam o vídeo, que se possível até compartilhem. É algo que para vocês vai ser muito rápido de fazer e com certeza vai agregar demais para mim, porque vai aumentar o engajamento do vídeo,
ele vai ser entregue para mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima.